O que eu quero chamar a atenção é para o fato de que as manifestações que acabam acontecendo em São Paulo acabam reverberando de um modo que se tornam condutoras dos processos que acontecem em outros lugares. Eu digo isso tranquilo e eu vou dizer para vocês que eu sou baiano, nasci em Salvador. Então não pensem, não, veio aquele paulista aqui para chegar e colocar isso. Não é isso. É porque, do ponto de vista sociológico, tá certo? Os processos que acontecem no centro, tá certo? Acabam sempre repercutindo na periferia. Tanto é assim que aquilo que acontece na Europa, nós vivemos também esses processos chamados dos movimentos Occupy, que gerou Siriza, Podemos, etc. E em algum momento também repercutiram aqui no Brasil, até mesmo em 2013 repercutiram aqui no Brasil. Tá certo? Então é com esse sentido. O que eu quero dizer então é isso, que aquele movimento que acabou acontecendo lá em São Paulo, de algum modo também acabou repercutindo nos outros estados. O Brasil gerou manifestações que muitas vezes não tiveram o mesmo conteúdo de lá. O que eu vi, por exemplo, foi que as manifestações que aconteceram aqui na Bahia, as manifestações que aconteceram em Pernambuco, no Ceará, em 2013, tiveram um conteúdo mais radical de esquerda do que as manifestações que aconteceram em São Paulo. Manifestações que depois do dia 13 de junho em São Paulo assumiram um caráter de direita. Em Minas, de Minas para cima, isso não foi verdade. As manifestações continuaram tendo, sim, um caráter de manifestações de esquerda, com demandas de esquerda e etc. E naquele processo, tá certo? Se no Sul e no Sudeste se revelou esse predomínio da classe média, é importante a gente lembrar aquilo. Classe média não está identificando relação de produção. O proletariado também foi classe média e participou daquelas manifestações com consciência de classe média, não com consciência proletária. Certo? A direita aproveita aquelas manifestações para apresentar as suas próprias propostas. Desorganizadamente muitos, mas organizadamente outros, particularmente setores ligados à repressão, como por exemplo o Ministério Público. O Ministério Público, por exemplo, vê aquele um bom momento para se lançar contra, tá certo? Os embates que eles estavam vivenciando no Poder Judiciário em torno da questão do seu direito de serem polícia. O Ministério Público queria se assenhorear do papel que a Constituição confere, tá certo? À Polícia Civil, à Polícia Federal, papel de condutor do inquérito policial, tá certo? Naquela demanda, pelo fato do Supremo Tribunal Federal ter sentado em cima da discussão que se fazia lá naquela corte, chegou-se a apresentar uma proposta de emenda constitucional, a famosa PEC 37, contra a qual o Ministério Público aproveitou nas manifestações de 2013 para se voltar e acabou ganhando, né? Acabou obrigando a que a PEC 37 fosse, afinal, rejeitada, o que de alguma forma não consolidou definitivamente a sua vitória, porque ainda está pendente até hoje de decisão a ação do Supremo Tribunal Federal em torno da possibilidade ou não do Ministério Público, tá certo? Dirigir o inquérito policial, instaurar e dirigir o inquérito policial. Mas daquele processo todo acaba redundando uma manifestação da Presidenta da República em que ela anuncia que, atendendo às demandas postas nas ruas para uma reforma política, iria enviar ao Congresso para que o Congresso se manifestasse sobre a conveniência de convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para realizar a reforma política. Bem, nem bem a presidenta faz isso e já o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, sai dizendo: eu fui dormir na Irlanda e acordei na Venezuela. Isso é bolivarianismo. Por que seria bolivarianismo?
porque se queria que o Congresso se manifestasse a respeito da conveniência de convocação de uma constituinte para realizar a reforma política? Em que isso difere, por exemplo, daquilo que foi feito em 1985 pelo então presidente José Sarney, quando convoca, tá certo, uma constituinte? Nesse sentido, até muito mais legítima seria essa constituinte a ser assim convocada de acordo com a proposta da Presidente da República, porque não iria depender somente da vontade da chefe do Executivo, iria depender também da anuência do próprio Congresso Nacional. Certo? Então, uma primeira questão que surge aí é essa. Do ponto de vista jurídico, o que dá legitimidade à convocação de uma constituinte para realizar a reforma política? O que é certo é que, como a presidenta anuncia essa proposta, como há um combate a essa proposta, tanto do Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Gilmar Mendes, como também do seu próprio ministro, do seu próprio vice-presidente, Michel Temer, tá certo? Professor de Direito Constitucional, que ele diz, não, pela verdade, não seria possível tal a convocação de uma constituinte para fazer a reforma política e etc, etc. E lembre-se, por favor, daquilo que aconteceu um ano depois, em 2014, quando Michel Temer anuncia, não, para 2015 eu até acho que seria cabível, tá certo, uma constituinte para fazer a reforma política. Ou seja, aquilo que não era possível em 2013 passou a ser político, passou a ser possível para 2015. O que na verdade ele está anunciando? Nós não estávamos diante de uma questão jurídica, nós estávamos diante de uma questão de natureza política. Tá certo? E na verdade, é que sempre que nós formos tratar de constituintes, tá certo? Nós vamos estar tratando sempre de uma questão de natureza política. Por isso eu acho que foi extremamente feliz, né, o título que foi dado para essa nossa conversa de hoje, quando falou dos fundamentos jurídicos e políticos da proposta de uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. Tá certo? Bom, a proposta que foi feita pela Presidente foi bombardeada pelo seu próprio governo. O ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, bombardeou a proposta e a própria Presidente acabou se retraindo, recuando e retirando a proposta. Mas o problema é que, quando as coisas vêm ao mundo, nós podemos negar a sua existência. Mas, se ela já impressionou os sentidos dos demais, elas existem. A proposta da Presidente foi abraçada por movimentos populares, foi abraçada por organizações populares, que acabaram levando essa bandeira à realização de um plebiscito, tá certo? De um plebiscito não oficial, mas de um plebiscito para que a sociedade brasileira se manifestasse sobre a conveniência de uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. Por plebiscito que realizado, acabou logrando ter 7.700.000 votos, é muito 7, né? Parece que ontem 22 dizia minha mãe, então tem muito 7, 5, 9 meses atrás. Principalmente que foi realizado também na semana do 7 de setembro. A verdade é que foi realizado esse plebiscito e tal. É que eu faço essa aproximação aí, então, dos 7.700, aí fica com essa verdade. Foi um processo que acabou levando a um certo enfrentamento em forças da própria esquerda, porque lembrem todos que naquele momento nós vivíamos, por outro lado, manifestações que opunham, tá certo?
ao governo e às propostas que o governo fazia, e a própria proposta abraçada pelo movimento de organizações populares, tal, de uma constituinte exclusiva para a reforma política, opunham a palavra de ordem que não vai ter como, tá certo? Procurando fazer uma discussão a respeito da necessidade de maiores investimentos em saúde, educação e etc. Esse momento, na verdade, ele expressa um momento de crise. Um momento de crise, não um momento somente da crise política, evidentemente, o fórum do Bolsonaro aqui já denuncia a crise política, mas também um prenúncio de uma crise econômica. O prenúncio de uma crise no seio daquele processo, daquele projeto neodesenvolvimentista. Eu costumo dizer que o ex-presidente Lula dizia que tinha recebido uma herança maldita do governo Fernando Henrique Cardoso. Eu costumo dizer que, na verdade, o presidente Lula foi quem deixou uma herança maldita para a presidenta Dilma. Por quê? Porque no fundo do poço, como nós estávamos ao fim do governo Fernando Henrique Cardoso, nós só tínhamos como escapatória subir para sair do poço. O problema é que quando termina o governo Lula, termina no mais alto pico tal de desenvolvimento econômico recente, termina no mais alto pico de enfrentamento do desemprego, tá certo? Mais alto pico, eu vou falar dos mais baixos índices de desemprego, tá certo? 5,6, teve um momento parece que andou aí por 4,8 as taxas de desemprego. Não ficou muito espaço, muita elasticidade para a presidenta Dilma continuar baixando os índices de desemprego, continuar fortalecendo a dinamização do processo industrial brasileiro. Tá certo? Então, na verdade, estava se colocando, como veio a se colocar, tá certo? Um limite ao projeto neodesenvolvimentista. A frente neodesenvolvimentista começou então a viver uma situação de crise. Situação de crise de que nós estamos hoje vivendo momentos mais agudos ainda. A gente já viu que falar que o Constituinte parte sempre da existência de uma crise de instituições. Crise de instituições que fica denunciada não somente pelo fato de nós estarmos falando de uma constituinte para realizar uma reforma política, mas crise de instituições que, por exemplo, se denuncia o fato de que agora, nessas denúncias feitas no âmbito da Operação Lava Jato, por exemplo, nós tenhamos uma situação em que os dois presidentes das duas casas do Congresso estão eles próprios envolvidos, de certa forma, a lhes negar a própria legitimidade. Tá certo? De 40 e tantas pessoas que estão envolvidas nos pedidos feitos ao Procurador-Geral da República para que sejam investigados, tá certo? Nós temos ali umas 2 dezenas de parlamentares, partidos da oposição, de partidos da situação, etc. Nestas 2 últimas manifestações realizadas lá em São Paulo, no dia 13 e no dia 15, foram feitas pesquisas pelo Instituto da Folha, e esse instituto aponta, por exemplo, que entre aqueles que participaram da manifestação em defesa da Petrobras no dia 13, 61% rejeitam o atual Congresso. Não conferem mais a eles representatividade para qualquer coisa. Muito menos, é óbvio, para uma reforma política que discursa com os seus próprios interesses, tá certo? Que conversa com os seus próprios interesses. Nas manifestações do dia 15, do último domingo, foram 77% que negaram a esse mesmo Congresso legitimidade. Ora, como é que nós podemos falar então? Embora haja, evidentemente, pessoas
forças políticas consideráveis e respeitáveis que ainda defendem um projeto, né, o chamado projeto da coalizão política, projeto capitaneado pela Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal, e pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Secretariado-Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que apresenta um projeto de lei para que seja aprovado pelo Congresso Nacional, realizando a reforma política. Evidentemente que, na verdade, isso dá um tiro na própria cabeça na medida em que coloca nas garras da raposa, tá certo? A tarefa de cuidar do galinheiro. Tá bem? Então, nessa situação, torna-se evidente que a perda de legitimidade das instâncias políticas existentes não permite que sejam elas aquelas a realizar a reforma política que a sociedade aspira, que a sociedade demanda. Isso significa o quê? Que nós então temos que nos acomodar com a impossibilidade dessa reforma política e com a perpetuidade desse sistema, tá certo? Que garante a perpetuidade também da corrupção, que garante a perpetuidade também do desrespeito aos direitos da cidadania. Ora, se nós temos necessidade de fazer uma reforma política, e se as instâncias a quem cabe, nos termos constitucionais hoje vigentes, fazê-la, não tem legitimidade para fazê-la, é evidente que nós estamos diante, tá certo? De uma impossibilidade no plano jurídico. Mas as impossibilidades no plano jurídico não negam a realidade dos fatos. Agora há pouco conversava, por exemplo, com o Dr. Clóvis, professor Clóvis aqui, e a respeito do texto trazido pela turma Elizabeth Teixeira. E nos dizia o vice-reitor tal que, na verdade, nós não sabemos ainda como fazer, temos que ver, é a primeira vez que surge isso, nós temos que ver como isso se enquadra, tá certo? Dentro do nosso arcabouço jurídico. Na verdade, como é a primeira vez, ele certamente não vai encontrar nada do seu arcabouço jurídico. Por quê? Porque o direito é incapaz de antever todas as possibilidades que a realidade virá a colocar no futuro. A realidade está sempre atropelando, tá certo, o direito. Há algum tempo havia aqueles que procuravam negar a possibilidade do casal, tá certo, da família formada por pessoas do mesmo sexo, porque não existe previsão legal para isso. Mas a realidade fez com que nós tivéssemos que encarar, tá certo, soluções. Do mesmo jeito, apresentar aqui como uma impossibilidade de uma constituinte exclusiva para realizar a reforma política, com apoio simplesmente de que não existe previsão constitucional para isso, na verdade significa dizer que nós estamos condenados simplesmente a viver o passado, sem atualizar as normas naquilo em que a própria realidade se atualiza. É verdade que nós nos vemos sim diante de questões como a do poder constituinte originário e a do poder constituinte derivado. Mas neste caso que nós estamos tratando, falar simplesmente em poder constituinte derivado não responde àquilo que nós estamos pretendendo. Porque esse poder constituinte derivado foi cometido pelo poder constituinte originário na Constituição que nos foi trazido, tá certo? Para uma instância política que hoje 61, 77%, tá certo? De duas metades da sociedade brasileira negam a esse Congresso. Evidentemente
a solução que tem que se apresentar aqui tem que revisitar aquele golpe que nos foi dado lá atrás, em 1985, quando foi convocada a Constituinte pelo então presidente José Sarney. Por que nós temos que revisitar aquilo? Porque naquele momento já anunciava Florestan Fernandes, tá certo? A impropriedade de falarmos numa Constituinte quando nós estávamos apenas diante de um Congresso a quem se havia deferido poderes constitucionais. A nós está posta agora a possibilidade de abrir uma nova janela também para o direito. Uma nova janela que coloque claramente que essa Constituinte será formada exclusivamente por cidadãos que estejam destinados a produzir esse nosso novo regramento constitucional atinente à reforma política, sem que eles herdem por selo funções congressuais, sem que eles herdem, por serem constituintes, cargos públicos, e sem que eles possam cumular cargos públicos, funções congressuais, com a função constituinte. Nós temos a possibilidade de abrir uma nova janela para o direito, colocando que esses representantes que vão escrever que tem que ser a nossa nova realidade política, o nosso novo ordenamento para o mundo político, que eles não precisam ser filiados ao PMDB, não precisam ser filiados ao PPS, ao PP, ao PPP, PSD, PCdoB, PP, a nenhum desses partidos. Por que eles não poderão? Porque vocês não poderão ser candidatos indicados por suas organizações. Vocês não são também representantes, não são também ligados a algumas organizações, não são ligados, por exemplo, à Associação dos Professores, que tem uma associação dos professores da UERJ. Vocês não são ligados também a centros acadêmicos, a diretórios acadêmicos, a movimentos de trabalhadores sem terra, a movimentos atingidos por barragem, a movimento das comunidades populares, por que não poderão ser candidatos em nome desses movimentos? Para apresentar nessa Constituinte as demandas desses movimentos a que vocês pertencem. Mas aí vocês vão dizer, mas isso a gente não vai conseguir. Mas isso a gente não vai conseguir. Mas veja, nós estamos admitindo a possibilidade de uma reforma política que seja feita por esses congressistas, resguardando para nós apenas a nossa capacidade de pressão para que eles decidam de acordo com aquilo que nós estamos querendo que eles decidam, artigo por artigo. Por que então nós não poderemos exercer essa mesma capacidade de pressão, colocando para eles, não, nós não estamos querendo discutir, neste momento, o conteúdo dessa reforma política. Nós estamos querendo discutir, nós estamos querendo impor a vocês o processo dessa reforma política. Essa reforma política não pode ficar na mão de vocês. É difícil conseguir isso, é evidente que é difícil. Nós estamos enfrentando situações como essa já desde o final da ditadura. Nós estamos vivendo esse processo. E nós estamos vivendo, neste momento, um novo momento de crise dessa transição lenta, gradual e segura. Quando pela primeira vez se abre a possibilidade para que nós ponhamos em discussão a questão do poder. E o poder que a Constituição diz será exercido, o poder emana do povo e será exercido por ele diretamente ou por seus representantes. E nós estamos querendo dizer, neste caso nós queremos exercer diretamente, porque os nossos representantes não estão sendo legitimados, tá certo?
pela cidadania. Pode ser que nós não consigamos, pode ser que nós não consigamos, mas nós temos uma palavra de ordem que se mantém presente enquanto a gente não conseguir. Porque essa não é uma batalha que a gente tenha travado, não. Se a gente não conseguir isso até outubro deste ano, morremos. Não morreu. Eles podem fazer agora uma emenda, uma reforma política, aprovando a emenda Macareza, que cria voto distrital misto, um tipo de financiamento privado, limitado, tal, e etc. Eles podem fazer isso. E nós vamos continuar dizendo, esse financiamento privado é limitado na lei, mas é ilimitado nos bordéis em que se encontram os representantes com os empresários que os financiam. Nós sempre queria, só que eu fiz referência a algumas repercussões que eu acho que a gente está tendo atualmente, identificando claro também tal como a vontade do inimigo, a vontade, eu estou falando do inimigo, talvez no atual momento em que todo mundo procura falar todos os deveres dos adversários, a respeito da Constituinte. Toda a imprensa, o jornal Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, a Rede Globo, o Jornal Liberal, não sei aqui se o Jornal à Tarde, então se está no combate à demanda da Constituinte exclusiva para fazer a reforma política. Eu queria lembrar para vocês o seguinte, eu uso a importância dessa palavra exclusiva. Muitos chegam e falam, não, mas o exclusiva não tem sentido, porque o poder constituinte originário, ele pode se colocar, ele sendo poder e sendo originário, ele pode expandir os seus poderes, tal, etc. Eu vou dizer para vocês que eu não tenho nenhum medo que o poder constituinte originário expanda seus poderes para ir além do que atualmente nós estamos colocando, que é a reforma política. O exclusivo que nós temos que garantir é que não possa ser admitido, mais uma vez, um congresso constituinte, uma constituinte congressual. Por quê? Porque se nós conseguirmos chegar a uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política, significa, companheiros e companheiras, que nós mudamos a correlação de forças nesse país. Nós conseguimos fazer com que o povo veja que ele é o titular do poder político na sociedade. Se o povo vir isso, se o povo perceber, se o povo conseguir construir uma organicidade que imponha a convocação dessa constituinte, certamente nós já estaremos diante de uma outra situação, tá certo? Que afasta os temores daqueles que hoje falam, nós não vamos brincar com isso, senão daqui a pouco eles vão tirar os direitos sociais que nós já temos. Ora, nós só vamos conseguir uma constituinte livre, exclusiva, soberana para fazer a reforma política se nós tivermos sido capazes de modificar essa correlação de forças. O que nós não podemos é ter medo de lutar para modificar essa correlação de forças. Nós estamos sendo chamados a esse processo. Eu só queria dizer para vocês o seguinte, logo no contexto também, acredito aqui que a turma Isabel Teixeira fez aqui hoje, quando apresentou o projeto e tal, nunca fui subversivo. Eu gostei muito de que tivesse aquele que foi subversivo, e mais ainda eu gostei porque foi realmente subversivo. E é bom que seja subversivo, porque o papel dos estudantes numa faculdade de Direito, o papel dos professores numa faculdade de Direito, o papel de todos nós quando saímos da faculdade de Direito, não é nos rendermos ao direito posto, é de continuar subvertendo o direito. Porque é a sociedade que subverte o direito. E nós temos que ser expressão dessa sociedade nessa subversão. A universidade e a sociedade têm que ser sempre subvertidos.
Esse é o papel de vocês, é o papel nosso. E esse papel está sendo colocado também nesse momento, quando nós levantamos essa bandeira da Constituinte exclusiva para fazer a reforma política. Eu só queria lembrar para vocês estão iniciando o terceiro ano, né? O quinto semestre e o sexto semestre são vocês já vão estar 2 anos longe do começo do curso e vão estar ainda 3 anos longe do fim do curso. Quando vocês entraram aqui, estava sendo coisa tudo com todo dinâmica, energia e tal, etc. O primeiro ano correu fácil, tal, o segundo já começou a ter cansaço e tal, e não sei das quantas, de novo a aula, tal, com o professor Clóvis, eu não aguento mais ele e tal, não sei das quantas, etc, etc. No terceiro ano, aí então Clóvis de novo, nossa, tá certo? Terceiro ano é de matar. Agora lembre, se vocês superarem o terceiro ano, o quarto e o quinto vão ficando cada vez mais fáceis. Tá certo? Vocês vão precisar se subverter para enfrentar o terceiro ano, chegar no quarto, ao quinto, tá certo? E vencer tudo que se opõe, tá certo? Nessa jornada que vocês estão fazendo. Também na luta pela Constituinte exclusiva para a reforma política, nós vamos ter que continuar nos subvertendo. Nós já estamos subvertendo demais. Vejam, por exemplo, no caso do atual processo que se encontra, gente de impeachment, que venham os militares, tal, e etc, etc. Eles, não, nós temos que sair para as ruas da defesa da democracia, pois só há uma forma concreta de sair em defesa da democracia. Uma proposta concreta. Essa única proposta concreta é aquela que coloca todas as outras propostas antidemocráticas na defensiva. É a proposta da Constituinte para a reforma política. Sabe por quê? Porque todas as outras se apoiam no sistema hoje existente. Se apoiam, por exemplo, no presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e no presidente do Senado, Renan Calheiros, que são tentados diuturnamente a venderem a cabeça da presidenta para salvar as suas próprias. Somente a bandeira da Constituinte exclusiva para a reforma política diz: vocês não têm legitimidade. Se vocês não têm legitimidade para fazer a reforma política, vocês não têm legitimidade para tocar nenhum processo de impeachment. Vocês não têm mais legitimidade para nada. As nossas instituições estão em crise e as nossas instituições exigem que o povo se assenhoreie, tá certo, do seu papel na condução do destino do Brasil. Vamos, quando vocês falarem por mim, a gente debater, muito obrigado.